Primeiro, queria agradecer à Teresa, muito moderadamente, aqui a disponibilidade para fazer esta primeira sessão. E passo a palavra sem mais longas, para aqui tem aqui pouco tempo. Como é que é? Os temas a abordar são o Rousseau, não é? De Mestre, Rousseau, de Burke e de Burke. Mestre. Revolução, conservadorismo e contra-revolução. Então, bom dia, e começar também por agradecer muito o convite ao professor Manuel Monteiro, ao Alexandre Franco Sá, que eu não vou chamar de professor, mas só porque... e ao IDL, e dizer que é um grande gosto estar aqui e fazer um disclosure para começar, que é isto vai ser um bocadinho tipo bodas de Caná. Vocês vão começar com o vinho mau, que sou eu, e o vinho bom está guardado para o fim, que é da quarta-feira. Isto não é de todo falsa modéstia, porque fui aluna do professor Miguel Morgado e foi ele que me ensinou, que me introduziu a Burke e a Rousseau, e o Alexandre sabe quantas vezes eu não recorri a ele, a lê-lo e a perguntar-lhe: Alexandre, não consigo perceber este conceito de vontade geral. Isto para mim é uma coisa completamente esotérica, podes-me explicar, e portanto ele também me ajudou nisso. Agora fiz o meu trabalho de casa e portanto o que eu vou lançar aqui são mais ideias para discussão. E começava, se calhar, com uma ideia, que é, olhando para estes três autores, Rousseau, Burke e de Mestre, e para estes conceitos, o que é que nós podemos pôr aqui como uma espécie de fio condutor? Eu acho que o mais interessante aqui é que nós vemos, através destes autores, e podemos pensar o parto da modernidade, não é? Quer dizer, fez-se ali o parto da modernidade e a ideia de revolução. E eu gostava também de começar por pensar este conceito de revolução, que nós podemos pensar de várias formas. Nós podemos pensar a revolução como uma alteração de uma série de paradigmas da forma como nós pensamos, e nesse sentido podemos dizer que as últimas décadas trouxeram uma espécie de revolução e que as próximas podem trazer uma contra-revolução, não sei, não quero dizer coisas provocatórias, mas nesse sentido menos... Mas também podemos pensar a revolução como a justificação da violência para a alteração da ordem política. Isso é outra coisa. E depois podemos olhar para a raiz etimológica de revolução, a ideia do revolvere, que é a ideia de voltar a um princípio original. Isso é muito interessante, porque pode ser uma ideia profundamente revolucionária, passo o pleonasmo, não é? Da tábua rasa, e que marca muito este parto da modernidade, mas também pode ser uma ideia profundamente conservadora, esta de voltar a um princípio original. Portanto, acho que é interessante, acho que não devemos dar por garantido o conceito de revolução intuitivamente quando o ouvimos. Agora, o século XVIII, que é aqui também uma coisa que me pareceu interessante, é que nós vemos que depois, e pensando aqui, sobretudo na Revolução Francesa e na Revolução Americana, nunca nada foi como antes depois disto. E isso é muito interessante, porque nós vemos que tudo o que veio a seguir, as ideologias, as correntes, etc., socialismo, conservadorismo, liberalismo, todas elas vão dialogar, não escapam a isso, vão dialogar, vão desafiar, vão tentar equilibrar ou desequilibrar esse tríodo da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Portanto, nós nunca mais nos libertamos, para bem ou para mal, ou para bem e para mal, de lidar, de ter que lidar e desafiar, equilibrar estes conceitos. Agora, começando aqui com Rousseau, e é ótimo ter aqui o professor Alexandre Franco Sá ao meu lado, porque ele vai poder corrigir-me, responder às minhas questões no fim, mas eu acho que há um ponto muito interessante em Rousseau, que é o ponto da ruptura do ponto de vista antropológico, que eu não sei se será totalmente original, mas que ele de facto conseguiu, nós herdámos muito de Rousseau, isso é muito interessante, não é? A forma como nós pensamos hoje, devemos-lhe muito, sobretudo em algumas categorias, eu já irei aí. Mas há uma frase no contrato social que eu acho que é uma frase que mostra essa ruptura, que é a ideia de que quem ousa empreender a instituição de um povo deve sentir-se capaz de mudar, por assim dizer, a natureza humana. E depois há outra obra, que é o Emile de Rousseau, que também é muito interessante. E o Kant diz sobre o Emile que a publicação de Emile é um evento de magnitude comparável à Revolução Francesa. E há muito aqui a ideia da proteção deste homem novo, o homem novo, os homens que cantam, em relação ao homem velho, seja na sua versão burguesa e hobbesiana, ou seja na sua versão burguesa e lockeana. Depois, outra questão que isto também foi ótimo, eu também agradeço muito este convite, porque tive que ir reler, e confesso que em Demestre, num dos casos, ler pela primeira vez, e portanto agradeço-vos imenso, porque foi muito divertido, o Rousseau. E há aqui uma questão interessante que é,
seremos nós mais tributários da letra ou do espírito de Rousseau? E lança aqui esta questão, para a qual eu não tenho resposta, mas nós sabemos que ele se tornou uma espécie de padroeiro dos jacobinos, não é? E que, há o exemplo do Robespierre, que recorria muitas vezes a Rousseau para justificar a revolução, e não só, para justificar a revolução e os seus instintos mais violentos. E ao conceito de vontade geral, ok? O conceito de vontade geral foi aqui muito importante, foi aí que eu comecei a pensar, eu não consigo mesmo perceber o que é que isto quer dizer, tendo já dialogado com este conceito várias vezes. Mas talvez tenha sido mais o espírito do que propriamente a letra ou a pena de Rousseau que animou a Revolução. Depois, outra ruptura, para além da ruptura antropológica, por assim dizer, ou diretamente relacionada com isso, é a de que a ordem política e social já não nos é natural, pelo menos não na mesma forma como é em Aristóteles, não é? O homem é um animal político e por isso social, mas é antes, de certa forma, culpada pelos males humanos e por isso é isso que importa corrigir. E há uma passagem maravilhosa no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, que eu não sei citar de cor e não a pus aqui, mas que é a passagem sobre a origem da propriedade privada. Que o primeiro homem que decidiu cercar um terreno e dizer isto é meu, quantos males não teriam sido evitados se não tivesse ido lá alguém impedi-lo de o fazer? Quantos males, quantos crimes, quantas guerras, etc. Portanto, isso é muito interessante em Rousseau, o contratualismo de Rousseau e a sua ideia, a origem da propriedade privada e da soberania, etc. Agora, dois conceitos que me parecem fundamentais e que me parece interessante porque nós hoje continuamos muito colonizados, não no mau sentido, ou não num sentido, não estou a fazer aqui uma apreciação de valor, mas muito colonizados por estes dois conceitos. O primeiro é o de vontade geral, e eu aqui vou recorrer, e vou citar o Alexandre Franco de Sá, a ideia é, portanto, um poder invisível, sem corpo, que apenas ganha visibilidade, traduzindo-se na vontade do povo em que reside o poder soberano. Poder capaz de constituir o povo, de o moldar e educar, formando nele a sua vontade. Portanto, uma identificação que é real e não simbólica. O que é muito interessante também? É a forma como a vontade geral é indissociável da ideia de virtude, ok? E a ideia de virtude, uma ideia-chave em Rousseau. E aqui citando uma passagem no discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade entre os homens, em que ele diz: se quiserdes que a vontade geral seja realizada, trazei todas as vontades particulares em conformidade com ela. Ou seja, como a virtude nada mais é do que essa conformidade das vontades particulares com a vontade geral, isto é o estabelecimento do reino da virtude. Portanto, nós vemos aqui estas duas ideias, a ideia da vontade geral, que é uma ideia fundamental para a soberania popular, que é profundamente moderna, não é? E a ideia da virtude, que eu acho que através a ideia russoniana de virtude também é uma ideia profundamente moderna e que continua connosco até hoje. E é essa ideia de virtude que vai legitimar, que vai animar os ímpetos revolucionários e uma ideia que ficou connosco até hoje, que é a bondade das políticas, mesmo que desastrosas, que desafiem os interesses particulares. Portanto, eu acho que isso é um aspecto interessante. Agora, o Rousseau também tem, como eu acho que todos os grandes pensadores e os autores mais interessantes têm, sempre algumas ambiguidades. E eu parece-me que podemos identificar aqui algumas e lanço-as também para discussão. Há passagens em que nós parecemos ver ali um reconhecimento de uma ordem externa à vontade dos homens, não é? Eu acho que talvez a grande passagem, a grande clivagem do que vem antes e da modernidade é o abandonar da ideia de um telos, de que nos orientamos para um fim que nos transcende, não é? Tudo o que vem depois, a modernidade, o iluminismo, etc., é uma ideia de emancipação. Mas no capítulo 6 do contrato social, temos, por exemplo, esta frase: o que é bom e conforme à ordem é o pela natureza das coisas e independentemente das convenções humanas. Isto talvez é uma frase que nos soa como pouco russoniana. Depois, outra citação que me pareceu muito interessante, aqui olhando para o conceito de revolução. E a revolução como algo muito raro, que desafia aquilo que é expectável, mas que traz essa possibilidade de sair, e agora já estou a citar, dos braços da morte. E é no capítulo 17 do Contrato Social, em que ele escreve:
Assim como em certas doenças a cabeça das pessoas se baralha e se apaga a recordação do passado, às vezes na existência dos Estados há épocas violentas em que as revoluções têm sobre os povos os mesmos efeitos que certas crises têm sobre os indivíduos, em que o horror do passado toma o lugar do esquecimento e em que o Estado, incendiado pelas guerras civis, renasce, por assim dizer, das próprias cinzas e retoma o fulgor da juventude, saindo dos braços da morte. Portanto, é esta ideia da possibilidade da revolução e da violência, de certa forma, como uma possibilidade de regeneração que é rara, mas que, diria, nesta passagem é poética, épica e boa, não é? Depois, em algumas... também podemos dizer que Rousseau talvez seja menos otimista, ou talvez tenha alguns aspectos da sua obra em que ele é menos otimista sobre a natureza humana até do que Locke, ok? E eu acho que depois daqui resulta um aspecto muito interessante que nós herdamos absolutamente, que é o enfoque na questão da educação, na questão da virtude cívica e numa espécie de religião civil. Esta ideia que nós temos de ser educados, tão presente hoje, não é? Pela força da lei, se necessário, combinada com a centralidade da piedade ou da compaixão. E por isso me parece que nós, para perceber a modernidade e para perceber também que é hoje o debate político, é muito útil revisitar Rousseau. Mas depois tem aqui uma nota interessante que eu não resisto a fazer. Eu, por acaso, não sabia este pormenor biográfico, mas fiquei a sabê-lo agora que fui revisitar Rousseau, que é, sendo central esta questão da piedade, da compaixão e do amor de si, amor de si, o Rousseau entregou os 5 filhos que teve na roda dos expostos. Também é uma coisa curiosa. Portanto, é assim uma ideia mais abstrata e não particular, como fica bem a alguém da linha rousseauiana, de piedade e de compaixão. E depois, uma nota também que me pareceu muito interessante é que nós também podemos pensar que Rousseau inaugura uma linha que é uma linha de profetização ou de anúncio do declínio. Fazendo uma alusão no discurso sobre as ciências e as artes que ele faz na Academia de Dijon em 1750, ele tem uma expressão que nos remete muito para a ideia de último homem, que é uma ideia que depois vai ser apresentada, depois, e de certa forma até talvez com pessimismo weberiano, muito antes de haver esse pessimismo weberiano. E vou só terminar citando. A necessidade levantou os tronos, as ciências e as artes fortaleceram-nos. Potências da terra amai os talentos e protegei aqueles que os cultivam. Povos policiados cultivai-os, escravos felizes, soa muito ao último homem, vós lhes deveis esse gosto delicado e fino com que vos citais. Numa palavra, a aparência de todas as virtudes, sem que se possua nenhuma delas. Eu acho que também há aqui um pessimismo que é interessante em Rousseau. Agora, o senhor que se segue, o Burke. Eu devo dizer que talvez o Burke me tenha parecido, não interessa nada o que é que eu acho, mas posso partilhar. O Burke talvez me pareça o menos entusiasmante destes 3 autores, não é? Eu acho que Burke seria o que hoje se chama um moderado. Já vou tentar explicar porquê. Porque é uma pessoa que tenta fazer compromisso e síntese entre aquilo que é possível de sintetizar, mas que tenta com um esforço sério. Tal como de mestre, ele vai tentar explicar aquilo que está a acontecer enquanto está a acontecer. É muito interessante ver-se a relação que estes autores têm entre si, a forma como se leram, quando se leram e leram-se, a admiração que têm, o que há de uns e de outros na obra de uns e de outros, e nesse sentido, Burke começa por levar Rousseau pouco a sério e depois começa a perceber se calhar isto é melhor levar mais a sério. Talvez não seja só um excêntrico, mas eu acho que para nós percebermos Burke e o conservadorismo burkeano, que é um conservadorismo avant la lettre, porque não há o termo conservadorismo, só aparece depois com o Chateaubriand, eu acho que é muito útil nós olharmos para a tensão e para o diálogo do Burke com o Paine, ok? E para a forma como olham para a revolução, para as revoluções, não é? E o Paine, numa carta que escreve em 1782, refere-se assim ao que se passava na América.
O nosso estilo e modo de pensar passaram por uma revolução mais extraordinária do que a revolução política. Vemos com outros olhos, ouvimos com outros ouvidos e pensamos com outros pensamentos, diferentes dos que antes usávamos. Podemos olhar para trás, para os nossos próprios preconceitos, como se tivessem sido os preconceitos de outras pessoas. Acho que esta citação é interessante porque é muito a isto que Burke reage. É muito a isto que Burke responde. E é isto que responde em grande medida ao conservadorismo burkeano, do qual nós também somos tributários, de certa forma, embora talvez esse esteja menos ativado hoje 2024. O livro das reflexões sobre a Revolução Francesa, também uma coisa muito interessante, é o enorme sucesso que vai ter em vida de Burke, imediatamente após a sua publicação, com várias edições num ano, com milhares de exemplares vendidos, traduções, etc. Portanto, tendo em conta o que era o mercado editorial na altura, que não era o mesmo que é agora, é muito interessante ver o sucesso que teve. E o Burke escreve-o para aqueles que simpatizavam e se entusiasmavam com a Revolução Francesa em Inglaterra. E um tema central em Burke, eu acho que isso também é interessante, talvez seja o seu maior contributo, não sei se conseguiu depois concretizá-lo, mas é esta ideia de que a mudança é absolutamente essencial ao processo de conservação. E, portanto, o processo de conservação tem que acomodar um princípio de mudança. E sempre dando o exemplo da Constituição Britânica, não é? Da sua capacidade, a capacidade para conservar a monarquia resulta exatamente dessa abertura à mudança, de uma forma que é de acomodação e de reforma e não de revolução. Agora, eu também me parece, e isto era uma coisa que eu gostava também muito de ouvir as vossas impressões, parece-me que o conservadorismo burkeano de facto confirma algumas teses sobre o conservadorismo que eu não subscrevo totalmente, mas no caso burkeano parece-me que sim, é muito mais uma disposição do que uma ideologia. Mas tem uma ideia fundamental que lhe dá mais força do que a força que nós damos a uma disposição, que é a ideia de que na teoria política o ponto de partida é sempre uma comunidade histórica específica, com a sua herança cultural, com as suas raízes, que funcionam como uma espécie de prescrição. Eu acho que isto dá uma solidez ao pensamento burkeano e afasta-o de uma série de outras alternativas e lança aqui o debate, por vezes ele parece-me um liberal, mas às vezes também olho para isto e e isto contrasta muito com Paine. Com Paine tem aquela ideia de que cada geração tem um direito absoluto a libertar-se dos compromissos assumidos pela geração anterior, e tem aquela frase maravilhosa, que eu também vou citar de cabeça, que é sobre a vaidade de governar a partir do túmulo, diz o Paine, como a mais ridícula e insolente de todas as tiranias. Portanto, o Burke, neste aspecto, é como aqueles... colide com o ar do tempo neste aspecto, ok? E colide inclusivamente com os contratualistas, porque o contrato social em Burke é uma coisa inscrita no tempo, não é uma declaração, não é um exercício teórico, não é uma coisa ficcional, ele localiza no tempo e no espaço aquilo que se pode chamar de estado de natureza. Depois, ele tenta desfazer o mito, não sei se com sucesso ou não, também é uma questão que eu vos lanço, de que o conservadorismo se opõe à mudança. Portanto, nós para conservar uma coisa temos que estar abertos a que ela mude. E por isso ele introduz dois princípios, um princípio de conservação e um princípio de correção. O de conservação é sempre que nós procuramos preservar instituições que existem e que valorizamos. O da correção é sempre que é necessário alterá-las porque já não funcionam. Mas sempre numa lógica de reforma. Então nós aqui podemos pensar na analogia com uma casa, não é? Nós temos uma casa, a casa está a cair de podre, mas se nós fizermos reformas, se não deitarmos tudo abaixo, de certa forma há um elemento de continuidade, ela ainda é num certo sentido a mesma casa, mas ela já não é a mesma casa. Portanto, a reforma introduz a mudança, a questão é se altera o objeto na sua essência ou não. Depois, também o reconhecimento aqui de que há uma ordem externa, e vou partilhar, eu estou a partilhar muitas citações, mas acho que é porque estes autores falam, é mais fácil, se calhar, de passar estas ideias. Quando Burke diz, nesta escolha de herança, demos ao nosso sistema de governo a imagem de uma relação de sangue. Isto é sério, não é? Pela disposição de uma sabedoria estupenda, moldando em conjunto a grande e misteriosa incorporação da raça humana, o todo em qualquer momento nunca é velho, nem de meia idade, nem jovem,
mas numa condição de constância imutável, avança através do variado curso de perpétua decadência, queda, renovação e progresso. E depois diz, ao preservar o método da natureza na condução do Estado, portanto, método da natureza, no que melhoramos nunca somos totalmente novos, no que preservamos nunca somos totalmente obsoletos. Isto é contrário, não é, à ideia da revolução, porque a revolução o que faz é destruir para criar de novo. Portanto, fazer tábua rasa para criar de novo. Depois também há em Burke uma distinção interessante, que eu acho que também é interessante nós percebermos, mais óbvio em mestre, não é? E nem é preciso fazer um grande esforço, mas nós percebermos nestes autores a distinção que eles fazem entre natureza e convenção, que é uma distinção fundamental para perceber esta passagem para a modernidade. E Burke, de facto, entende que há aquilo que se refere ao que é sempre, independentemente das convenções e da vontade humana. Por exemplo, a escravatura é sempre injusta, em todo o tempo e em todo o lugar. Mas depois há aquilo que é convencional e depende, podemos dizer, para usar uma linguagem muito em voga, socialmente construído. Agora, o que é que sintetiza, de certa forma, isto no pensamento burkeano? Por exemplo, a Bill of Rights, não é? Que é este laço indissolúvel entre direitos e liberdades individuais e a própria ordem de sucessão da coroa. Agora, muito interessante em Burke, e corrijam-me se eu estiver errada, que é possível que eu esteja, mas é a impressão que me fica, é que em Burke os direitos não são, como em outros contratualistas, a razão de ser e de legitimação da soberania e da ordem política, mas são o resultado dessa ordem política. Isso é uma diferença que também não me parece que seja de sumundos. Outra coisa que me parece interessante em Burke é que ele antecipa o que vai ser a modernidade. Eu acho que ele antecipa o perigo da racionalização das relações sociais. E nesse sentido, também, mais uma vez, de facto, lendo estes autores, percebe-se, de facto, ainda melhor o brilhantismo de Weber, que depois vai buscar muitas destas ideias. Mas ele está sempre, eu não vou dizer em cima do muro, porque é um insulto, mas ele está sempre a tentar conciliar o irreconciliável, não é? O mundo que já está em ruínas e que já passou, e o mundo que há de vir, ou que está a vir, que está a formar-se nesse parto. O apelo à história, ao concreto, que é profundamente conservador neste caso, à experiência, à prudência face à ideia de um julgamento individual da razão. Portanto, nesse sentido, ele é profundamente conservador, mas depois introduz aqui, portanto, também a ideia entre atualizar os antigos e ser mais do que um defensor do liberalismo moderno, um parteiro, se quiserem, do liberalismo moderno. E por isso é muito interessante, porque eu acho que é um autor que faz esse esforço, que é um esforço também é preciso ver quem o faça, não é? De síntese. Hoje, não sei se ele seria um liberal contra-revolucionário mais do que um conservador, mas deixo aqui, e aqui é perigoso, porque aqui deve haver muitas simpatias por Burke, eu estou aqui a tratar mal o Burke. E agora, terminar com de Mestre. E aqui vou citar uma descrição. Eu confesso que nunca li, só vi esta descrição, eu nunca li o Leão, já não gostei do Alexandre, Leon Bloy. Não, por acaso nunca li Leon Bloy. Bloy. Um polemista francês, mas que esta descrição pareceu maravilhosa, que é descrever o de Mestre como o homem a quem coube a triste honra de pronunciar a oração fúnebre da Europa civilizada. O de Mestre é o proscrito, não é? Que o maldito, e não é por acaso que provavelmente mesmo quem está próximo da teoria e da filosofia política, com certeza terá ouvido falar em Rousseau, mesmo que não tenha ouvido falar em Rousseau, foi colonizado portanto, destruída Rousseau. Terá ouvido falar em Burke, possivelmente, mas de Mestre ser-lhe mais desconhecido. Agora, fazendo aqui não defender a honra do Mestre, mas fazendo aqui duas razões pelas quais nós podemos, será importante ir ler o de Mestre. Uma é o argumento do Berlin, que vê no de Mestre super fascista, mas que dirá a liberdade, e que eu acho que tem toda a razão o Berlin quando diz isto, não é? A liberdade precisa dos seus críticos tanto quanto precisa dos seus defensores. Não é? Portanto, nós precisamos de fazer este exercício.
Mas eu acho que há outra razão mais interessante, e para muitos mais preocupante, mas mais interessante para nós lermos de Mestre hoje. É que nós estamos a assistir hoje, do ponto de vista não apenas da teoria política, mas também do debate político, embora talvez as pessoas não se apercebam, é uma contestação séria do liberalismo, que eu acho que foi a grande ideologia triunfante da modernidade, e que foi, de certa forma, uma vaca sagrada até há bastante pouco tempo. E que ainda continua a ser, mas ainda continua a ser de certa forma. E, portanto, muitas vezes nós voltamos a Demestre sem sequer nos apercebermos que estamos a voltar a Demestre, porque não há muitas ferramentas para fazer uma contestação do liberalismo num tempo que é profundamente colonizado, não num sentido pejorativo, pelo liberalismo. Agora, o que é que, algumas notas do Demestre, e eu já tinha lido as considerações sobre a França, mas foi graças a vir aqui que foi esta maravilhosa, e o que eu me diverti a ler isto. E o que é que há de interessante em Demestre? Eu acho que é muito interessante o diagnóstico que ele faz, muito num tom absolutamente mordaz e trágico, mas trágico com graça, eu diria, da origem de todos os males e de todas as revoluções, e é a reforma e o protestantismo, ok? Portanto, é aí que está a origem de todos os males. Nós podemos estabelecer uma continuidade entre o que foi a revolução religiosa, a reforma, e a revolução política, incorporada pelo jacobinismo, citando de Mestre sobre a afinidade impressionante entre os dois acontecimentos e a forma como eles corrompem a soberania. O maior inimigo da Europa, que importa sufocar por todos os meios que não sejam crimes, também achei isto muito simpático, a úlcera funesta que se agarra a todas as soberanias e as corrói sem cessar, o filho do orgulho, o pai da anarquia, o dissolvente universal, é o protestantismo. Ele insulta de realismo, pai depois do materialismo, do ateísmo, do racionalismo, do niilismo. Depois a crítica, e eu aqui tenho dúvidas, quer dizer, em relação a Demestre não me ficaram dúvidas, ele critica a revolução não pelos seus excessos, mas na sua totalidade. Portanto, não é aquela ideia, são boas intenções, mas depois correu mal. Não, está tudo mal. É contrária à natureza do homem e à moral. Eu acho que era interessante perceber, eu não sei, mas com certeza que aqui alguém saberá, porque haverá aqui muitas pessoas que sabem mais de Burke do que eu, como é que nós podemos pôr Burke nesta equação? Eu acho que Burke talvez não critique a revolução na sua totalidade. Não sei, mas lanço. Ou talvez critique, mas pronto, deixo isto para os burkeanos aqui presentes. Demestre não vê nenhum princípio legítimo que tenha sido depois subvertido, não vê nenhum ímpeto original de mudança que tenha degenerado num excesso, nada. Portanto, é claro, é absolutamente claro que a sua discordância é de substância e não é de grau. Portanto, não é porque é imoderada a revolução, é mesmo porque está toda errada. E o terror não é um desvio no processo revolucionário, é uma consequência lógica que está impressa nas próprias origens e no caráter da revolução. Pois é muito interessante. Eu acho que isto é o que nos desconcerta absolutamente. E o Pierre Manin tem um texto sobre o Demestre, em que ele faz essa observação que me parece muito interessante, que é muito inverosímil a solução que o Demestre dá, que é o providencialismo, tão ou mais inverosímil que o historicismo de Rousseau. Portanto, nós estamos aqui a lidar com teses que têm um grande grau de inverosimilhança. Mas esta questão do providencialismo, e já lá irei, é muito interessante porque depois nós percebemos porque é que ele vê na Revolução satânica, origem de todos os males, na sua versão primeiro religiosa, uma forma de redenção. E eu acho que é absolutamente fascinante, se não em mais coisas, pelo menos do ponto de vista literário. Agora, o que é que está profundamente errado? E aqui é a divergência entre Demestre e Rousseau. E é o Demestre a mostrar que é talvez o último que consegue pensar fora das categorias e dos espartilhos maravilhosos, libertadores e emancipadores, mas espartilhos da modernidade. É quando ele diz que a origem da soberania deve estar sempre fora da esfera do poder humano.
Imaginem o que é a consequência disto. Portanto, a legitimidade da soberania, ou na legitimidade da soberania, como nós percepcionamos a legitimidade da soberania, é através de Deus que se explica, através do seu primeiro-ministro no departamento deste mundo, que é o tempo. Depois, a ideia do protestantismo como o sanclotismo da religião, não é? E aqui há um ponto muito interessante, que é ele dirá, bom, o protestantismo invoca a palavra de Deus. A revolução invoca os direitos do homem. Mas na prática é exatamente a mesma teoria, o mesmo progresso, o mesmo resultado. Dois irmãos que romperam a soberania para a distribuir à multidão. Isto é muito interessante e isto põe claramente Rousseau e de Mestre em diálogo, e literalmente em diálogo tenso. Depois, outra vez, este caráter profundamente antimoderno do providencialismo, mas eu acho que também é interessante, porque aqui fez-me lembrar um bocadinho de Tocqueville. Não, Tocqueville, calma, já vou explicar porquê. No sentido em que ele percebe que a revolução, que esta nova era da soberania popular, etc., embora sendo um fenómeno satânico, segundo ele, estou a falar, não estou a dizer que também é irresistível. Tocqueville não acha nada disto satânico, mas intui a irresistibilidade de tudo isto. Eu acho que isso é muito interessante. E o Burke também intui a irresistibilidade de tudo isto, depois talvez reaja de forma diferente. Agora aqui, e aqui vou-me centrar mais neste ensaio sobre o princípio gerador das constituições políticas e de forma breve, algumas ideias, não é? A ideia de que o crescimento imperceptível é que é um bocadinho como o nosso crescimento, não é? O nosso crescimento, quando nós passamos pequeninos até pararmos de crescer, eu parei aos 12 anos, como se vê, mas é uma coisa que nós não vemos acontecer, nós não conseguimos ver-nos a crescer, nós sabemos que isso acontece, mas nós não conseguimos controlar esse processo. E fez-me lembrar um bocadinho isso, esta ideia de que o crescimento imperceptível é o verdadeiro sinal de durabilidade em todas as ordens possíveis das coisas. Portanto, e com um aspecto fundamental, nós somos instrumentos, nós não somos arquitetos das ordens das coisas. E aqui é interessante porque eu acho que um elemento definidor da modernidade é esta ideia de que nós somos criadores da ordem das coisas. Seja, portanto, a ideia de que nós podemos ser como Deus, no fundo. Que de Mestre, naturalmente, não subscreve. Ou seja, este impulso para matar Deus que faz parte da modernidade, ele reage a isso, e reage a isso. Depois, do ponto de vista literário, é muito interessante o berço das nações cercado de sacerdotes e a divindade sempre invocada em auxílio da fraqueza humana, a ideia de que as nações dedicadas a Deus sempre foram as mais sábias e duradouras. E outra ideia também muito interessante que eu acho que o põe em diálogo com Rousseau, que é não são as estruturas agora que venho utilizar um termo do marxista e neomarxista, não são as estruturas ou as instituições que são violentas e que corrompem os homens. São os homens que são violentos e, portanto, irão imprimir essa sua natureza nas próprias instituições. Depois, é possível também ver aqui o de Mestre em diálogo com Rousseau e também, aqui também me fez lembrar muito, em diálogo com Paine, na questão, lá está, do princípio gerador das constituições políticas, porque ele dirá, e nós somos muito tributários, mais de Rousseau e de Paine nesse aspecto do que de Mestre, que é uma loucura acreditar que as leis fundamentais, a maior loucura do século das loucuras, acreditar que as leis fundamentais se escrevem a priori. O Paine diria que não existe uma Constituição até que a possamos pôr no bolso. São duas visões completamente diferentes. E depois, não sobre Rousseau, não sei se não é diretamente sobre Rousseau isto, não, mas sobre a profunda estupidez dessas pobres pessoas que imaginam que os legisladores são homens que se podem construir nações com tinta. E a sua enorme admiração, e portanto é interessante porque de Mestre tem muito de Burke, depois é que se desviou, como no próprio conservadorismo, não é? Até um certo ponto concordamos, depois cada um vai para o seu lado. De Mestre tem muito de Burke, e a sua enorme admiração pela Constituição inglesa, porquê? Porque ela só avança quando não anda. Dessa ideia do crescimento imperceptível. Descrevendo-a como esse espírito público admirável, único, infalível, acima de qualquer elogio, que conduz tudo, preserva tudo, salva tudo. O que está escrito não significa nada.
Depois, pronto, esta ideia, nenhuma Constituição resulta de deliberação, e, portanto, aquilo que nós podemos fazer é apenas declarar direitos anteriores não escritos. Nós não podemos criar direitos. E quão contra-intuitivo, contra-moderno, contra o ar do tempo é esta ideia de que nós não podemos criar direitos por deliberação. Que nenhuma assembleia de homens pode constituir uma nação. Quão útil seria também introduzir Demestre nos debates políticos atuais. E que uma empreitada desse tipo deve ser considerada entre os atos mais memoráveis de loucura. Portanto, pronto. Ou seja, a Constituição Política tudo o que pode fazer é reconhecer elementos políticos pré-existentes. A negação da existência de direitos do homem abstrato, que era uma ideia também à qual Demestre reage virulentamente. E pronto. Depois, a Revolução. E para terminar, porquê que a Revolução, paradoxalmente, mostra ou prova o providencialismo e é redentora? Demestre dirá, embora haja a ilusão de que os homens conduzem a Revolução, é a Revolução que conduz os homens, não é? E, portanto, a ação humana deixa de comandar o rumo dos acontecimentos, ou nunca comanda, na percepção de Demestre, e o homem é levado por uma força desconhecida. E é justamente quando a ação superior substitui a humana que a providência se faz mais visível. Aonde? Na Revolução. Mas os caminhos da providência, como sabemos, são insondáveis, não é? E depois, esta ideia também relacionada com a ideia de revolução, de que o homem só pode agir de uma de duas maneiras. Ou ele age cooperando com Deus, na medida em que ele só pode ser um instrumento, portanto, a ideia de fazer do cristianismo uma religião civil da Europa, ou ele não podendo fazer nada, nada faz. Portanto, o homem não pode fazer a soberania, ela está lá, ainda que adormecida, enquanto o corpo está presente. Portanto, há aqui um paradoxo que é a revolução só pode fazer o mal, mas a revolução não pode fazer nada. Porque quem está a fazer é a providência. Isto é interessante, sobretudo porque ele, de facto, comete o maior dos sacrilégios ao rejeitar princípios políticos universais, quer dizer, ao rejeitar uma série de coisas que são profundamente modernas, não é? Ao defender como alternativa o providencialismo, o particularismo, ao manter a ideia de pecado original, ao apresentar o sangue como uma espécie de força redentora na história, quer dizer, tudo isto é profundamente é um sacrilégio, não é? Do ponto de vista do que é a modernidade. Agora, só para terminar, o que é que eu acho que me parecem pontos de contacto interessantes, e há muitos mais, não é? Eu acho que Demestre, aqui fazendo justiça a Burke, Demestre e Burke incorporam a ideia de mistério e fazem uma crítica à ideia da engenharia social. Demestre dialoga com Burke, no sentido mesmo que leu Burke. Há muito de Burke em Demestre, desde logo em comum a rejeição da tábua rasa, de destruir para construir do zero. A ideia também muito conservadora, que é comum nos dois autores, de que a história e as instituições obedecem a uma lógica sedimentar, e, portanto, as leis, os costumes, as tradições, tudo isto concorre para a identidade e para a riqueza de uma nação, e para o seu particularismo. Um certo... É um bocado... Não sei, eu lanço a questão, vou-me atrever a dizer isto. Eu diria que há a ideia de que há um certo senso comum que é sempre conservador ou contra-revolucionário ou até reacionário, e que nós encontramos aqui em Burke e em Demestre. Mas já posso estar a enfabular, não tenho rigor científico para dizer isto. Agora, Demestre vai muito mais longe do que Burke, não é? Ele antecipa os efeitos solventes da laicização, do liberalismo e de um processo daquilo que depois Weber chamaria de desencanto do mundo, não é? Eu acho que ele antecipa esses solventes universais. Depois, ele também dialoga, converge em alguns pontos, diverge em muitos, com Rousseau. E talvez tenha alguma admiração por Rousseau. Converge aonde? Na defesa de um conceito de soberania que, tendo corpos diferentes, no caso de Demestre, a monarquia, no caso de Rousseau, a soberania popular, são, nos dois casos, irresistíveis e absolutas.
Isso é muito interessante. E isso põe estes dois autores do mesmo lado da barricada, se quiserem, e também acho que é um aspecto interessante. E depois vou só terminar aqui com uma citação do Demestre sobre o Rousseau, que eu achei maravilhosa, num texto chamado La Souveraineté du Peuple, em que ele diz: tal é o caráter de Rousseau, ele encontra frequentemente verdades particulares e exprime-as melhor do que ninguém. Mas essas verdades são estéreis nas suas mãos. Quase sempre ele conclui mal, porque o seu orgulho o afasta constantemente dos caminhos do bom senso e lança-o na originalidade. Ninguém molda melhor que ele os seus materiais e ninguém constrói pior. Tudo é bom nas suas obras, exceto os seus sistemas. Também achei isso interessante e acho que é isso. Que é tudo. Terminado. Eu queria agradecer. Aqui. Em primeiro lugar, cumprimentar o senhor Mandato Presidente dele e a sua pessoa toda do Conselho Diretivo. Cumprimentar o senhor coordenador deste curso, o senhor professor Alexandre. Cumprimentar o senhor Dr. Miguel Malgado e a professora doutora Teresa Nogueira Pinto, que em princípio poderá ser minha professora para o ano. Penso que e vou estar consigo na sexta-feira numa conferência sobre as inovações americanas. A questão é assim, como imagina, eu estou a estudar Rousseau, os outros dois pensadores que referiu eu não conheço, mas por a sua excelente intervenção, muito sintética, como eu gosto, dá a entender que os outros pensadores são contra a ideia de Rousseau, a nível de liberalismo, como também a questão é que estava a dizer que quem faz as revoluções não são seres humanos e que das revoluções não vem coisas novas ou não se consegue adaptar. É a questão. Obrigado. Eu acho que eu agora devia pedir a alguém para fazer a defesa da honra do Rousseau e do Burke, porque eu se calhar fiz. Não, mas acho que o que disse. Não sei se posso. Vou dizer. Quando ler de Mestre e Burke, depois conversamos, porque eu não quero influenciar o seu primeiro embate com estes Não, é uma autores. questão já agora, é assim. Não sei se sabe, eu iniciei o curso superior de Ciência Política e Relações Internacionais na sua universidade e estou com um problema, é que há poucos livros em suporte eletrónico. Da questão da lei de proteção de dados e da questão de textos, em princípio vou ter que arranjar uma alternativa que é o COP, porque é a questão básica que eu estou a levantar. Se me conseguir arranjar isso em suporte eletrónico, em PDF puro, não PDF imagem, não pode ser scanado, senão depois o NVDA não lê. Ok. Eu consigo ler. Ok. E vai gostar. Tenho a certeza que vai gostar. Em relação ao seu último comentário, foi muito isso que eu disse, que eu não sei se está certo ou não, por isso é que eu agora é o momento de vocês fraternalmente me corrigirem. Mas eu acho que em semestre a ideia é precisamente essa, a revolução não traz nada de novo. Ou seja, a providência apaga para depois voltar a escrever, e é a providência que escreve, não somos nós. Isso é uma ilusão. E em Burke também me parece que a Revolução não trará, está mais ocupado em criticar a Revolução do que propriamente em celebrar aquilo que ela traz de novo. Por isso eu diria que sim, mas tem que ir ler sem o meu filtro enviesado. Mais questões?
Eu queria colocar uma questão, agradecer as pessoas pela reflexão. E há aqui uma coisa que eu não percebi. Foi a analogia e o que é que sustenta o Demestre e o Sol. Ou seja, onde é que eles se tocam? Eles convergem. São antagónicos. Onde é que eles se tocam? Onde é que eles convergem? Eu acho que eles convergem no sentido em que o conceito de soberania, para os dois, é absoluto e irresistível, ou seja, não é passível de qualquer concessão ou fragmentação. Mas em corpos diferentes, não é? Pode mestre já a ideia de soberania popular é um absurdo e uma negação da própria soberania. E o Rousseau introduz a soberania popular. Eu diria que é aí que eles convergem. Posso só acrescentar aqui uma coisa, porque este tema é crucial, não sei se a Teresa partilha desta leitura. Eu diria que eles são convergentes, porque os dois, apesar de Mestre ser um contra-revolucionário e de Rousseau, na sua doutrina da soberania popular, ser aqui o fundador do rastro da revolução, que poderia ser o apelo a digamos, a um fundamento, digamos, transcendente do poder na lógica do ancião regime. Quer dizer, há uma diferenciação, ou seja, o poder, usando uma terminologia Foucaultiana de origem platónica, o poder é pastoral, não é? Portanto, é pré-moderno. Ó de Mestre, essa aura do poder, no fundo, traduz-se no facto de o poder derivar de uma outra categoria que aqui é fundamental, que é a história. Ou seja, de Mestre introduz o elemento da história. Onde é que o poder se revela? Na história. Onde é que a providência se revela? Na condução da história. Porquê que a revolução é, no fundo, a tradução desta providência divina onde? Na história? Porque, portanto, é o castigo de Deus precisamente revelado no processo histórico. Portanto, nesse sentido, o que é que a história traz? Quer dizer, qual é o fundamento último daquilo que se revela na história? Uma outra categoria que é muito importante e que, de certa forma, Burke antecipa, mas depois os franceses vão, no fundo, elaborar na segunda metade do século XIX, que é a ideia de nação. Ou seja, a nação revela-se na história. O que é a nação? A nação é uma categoria histórica, é uma comunidade de vivos e de mortos e de nascituros. Quer dizer, não é a soberania popular, a que, não me quero estar a estender isto, mas a soberania popular a que Rousseau se refere, é uma soberania popular onde participa cada indivíduo, ou seja, os indivíduos reunidos, não é? Os indivíduos na sua vontade particular, todos, da vontade de todos surge a vontade geral. Ora, para Demestre isto não faz sentido, porquê? Não faz sentido porque a soberania não é popular, mas de certa forma é proto-nacional, uma soberania nacional que depois vai ser a grande categoria do século XIX. Ou seja, a soberania popular transforma-se em soberania nacional. Tu não podes isolar naquele tempo, Claro, porque a nação é, depois como por exemplo, um outro que deve ser traduzido agora na Crítica 21, que é o que é a nação, não é? Do Renan, não é? É de 1889, creio esse texto. O que é uma nação? Uma nação é uma comunidade de vivos e de mortos. Um legado histórico, transgeracional, portanto, nos presentes estão vivas toda uma herança, os antepassados, esses mortos que vivem em nós, e, no fundo, essa comunidade de vivos e de mortos traduzida num projeto de futuro. Aquilo que o Renan diz, a nação é um plebiscito diário, é uma vontade de viver em comum. E ele percebe que esse projeto de nação, essa ideia de nação, entra em contraste, que Burke antecipa, o conservadorismo inglês antecipa isto, entra em contraste com outras representações do que é uma comunidade nacional, particularmente com o arqui-inimigo histórico da França, que é aqui a Alemanha como nação. A nação não é, quando ele diz
A nação é uma comunidade de vivos e de mortos. E é um projeto, é um plebiscito, portanto, é uma vontade de viver em comum. Ele está a dizer, e diz-o explicitamente, nessa conferência na Sorbonne que eu aludi, ela diz, a nação não é uma raça, a nação não é uma religião, a nação não é uma comunidade ligada a um conteúdo concreto. Contra quem é que ele está a falar? A nação não é uma língua, aquela ideia. Ou seja, ele está a falar contra as representações que vão surgir, particularmente do outro lado do Reno. Fichte, no discurso da nação alemã, diz que a nação alemã, que ainda não existia como Estado, mas a nação alemã é uma nação, porquê? Nós temos uma língua que não é latina, portanto não é uma língua de povos conquistados, temos uma raça, somos uma etnia, somos uma comunidade étnica, somos e temos uma religião própria, somos protestantes. Portanto, ou seja, a representação de uma comunidade nacional aqui isto é um dos tópicos fundamentais para perceber o de Messi. Portanto, há o apelo a Deus como fundamento do poder, mas Deus traduz-se na história, na providência histórica. E, portanto, há uma comunidade nacional que é a realização dessa providência. Portanto, as nações são projetos de Deus, em última análise. Mas ele não leu, o Demétrio não leu Fernando Pessoa, podia citar. As nações todas são mistérios, cada um é todo mundo a só. E que dizia que a pátria é a nossa, Claro. a nossa liberdade. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, Teresa, muito obrigado. Gostei imenso, é sempre um gosto, está sempre homenagem. Eu estava aqui a ouvir atentamente e depois daquilo que se passou ao longo da última semana, eu não pude deixar de saber, não é? A ligação com o que tu estavas a dizer e aquilo a que assistimos na última terça-feira, por assim dizer. E que temos andado a assistir nos últimos 10 anos, para ser mais rigoroso. Mas nós, de facto, estamos a assistir agora 2024, de 2015 para cá, seguramente, ao nascimento de grandes movimentos de reação conservadora, se é que posso pôr dessa maneira. Mas que ao mesmo tempo se assemelham, ou pelo menos conseguem encontrar semelhanças a grandes movimentos revolucionários do passado. Há um constante apelo à vontade popular nesses movimentos, mas ao mesmo tempo também há uma certa ideia que me parece muito vinda do Demétrio, que é o retorno, a restauração de uma ordem pré-existente, não é? O Great Again é exatamente, no fundo, um bocadinho a síntese disso e tentar tornar isso um bocadinho mais popular, por assim dizer. Mas é engraçado porque encontro muito pouco nestes movimentos de Burkeano. Não há um apelo claramente à reforma, há um apelo à revolution, não é? Há uma coisa nova. É um movimento, não sei o que mais, do povo, etc. E, portanto, eu não sei se isto é, de facto, se calhar uma ideia um bocadinho esotérica ou se calhar um bocadinho rebuscada, mas gostava de ouvir falar sobre isto. Será que é correto dizer, até certo ponto, que aquilo a que estamos a assistir nos Estados Unidos, por exemplo, é um movimento mais tributário, obviamente, de Demétrio, mas também muito tributário de Rousseau, em certa medida, mais até do que o próprio Burke, no fundo, uma espécie de híbrido, ou isto parece um bocadinho far-fetched? Eu começo, vou-te responder, mas lanço já aqui uma bola para o Alexandre. Parece-me que os liberais devem muito a Rousseau também. Portanto, não sei, mas respondendo ao que tu perguntas, eu acho que é das coisas, ou seja, nós estamos a assistir a um momento muito interessante do ponto de vista da política e da teoria política, e acho que nós agora, e esta semana foi decisiva para isso, não é? Já poderia haver essa intuição, mas acho que se confirma isso. Isto é um movimento a dois tempos, e portanto eu separaria o que houve até agora do que começamos a perceber, porque acho que agora está a ser dada uma consistência intelectual, cultural e ideológica a este movimento, que é conservador, mas que também é populista, também é nacional populista, é conservador. Eu acho que ele é pós-liberal, tenho uma discussão com o Ricardo Marques que acha que é iliberal, eu acho que ele é pós-liberal, mas se calhar é só para não soar tão mal, mas acho que ele é pós-liberal e acho que ele
denuncia os paradoxos, os excessos e a perversão do chamado liberalismo clássico. Acho que ele traz uma não é dos, como é que chama? Liberais conservadores. Agora todos neoconservadores. Não é. Não é, é uma coisa diferente. Tu disseste essa questão de serem tributários só no sentido da democracia, mas o Alexandre é o grande, nós precisamos fazer mansplaining, mas a verdade é que tu é que és o grande especialista nesta matéria, portanto eu vou passar aqui depois também pedir ao Alexandre que fale sobre isso, mas eu acho que estes movimentos têm uma reivindicação de uma natureza mais democrática e menos liberal das democracias liberais. Ou seja, nós, naquilo que é uma democracia liberal, há um conjunto de excessos que as tornam profundamente liberais, tão profundamente que acabam por se tornar iliberais, e aqui, por exemplo, as questões à volta da liberdade de expressão, a judicialização da política, etc. E há um certo desmerecer da componente democrática. Não é? E nesse sentido foi muito interessante o que aconteceu esta semana, porque Trump ter ganho no voto popular, isso foi um aspecto que me parece também muito interessante, e por exemplo estes movimentos apelam mais à realização de referendos, etc. Portanto, a ideia de que, no fundo, a democracia liberal está pervertida porque foi tomada por um conjunto de pessoas que utilizam o poder de uma forma que vai contra os interesses da soberania, que continua a ser popular. Agora, acho que aqui do ponto de vista intelectual e cultural, e da cultura política, e não há política sem cultura política, eu não vou chamar-lhe uma oportunidade, porque senão, não é uma oportunidade, mas é um momento muito interessante, que é um momento que me parece ser a ideia de que se tem que refundar, que não basta reagir, ou seja, o Trump foi uma espécie de tipo que vai à frente e que impede agora falando como tomem a cidade, não é? Bem, estes tipos, ele vai e impede, mas não tem nenhuma consistência. Eu acho que aqui agora há a ideia de que é preciso, no fundo, criar uma consistência intelectual e ideológica. J.D. Vance, muito associada à ideia do declínio, mas da possibilidade de reverter esse declínio também do ponto de vista cultural e intelectual, e muito associada a outra coisa que eu acho que isso é importante e é bom em si mesmo, que é a ideia de que é preciso ler outros autores também, dialogar com outras correntes, revalorizar o legado do pensamento ocidental, etc. Isto na sequência do que tem sido o processo do ponto de vista cultural, basta ver as universidades americanas. Houve universidades americanas, Georgetown, portanto não é uma universidade qualquer, em que serviram bolachinhas e fizeram workshops de legos no dia a seguir ao Trump ser eleito para os meninos lidarem com atenção. Quer dizer, se isto não é o declínio, eu não sei o que é o declínio, isto é o declínio. Portanto, há esta ideia de que é preciso parar esse declínio e isso é interessante. É verdade, não é uma fake news, juro que não é. Não... Nós temos umas bolachinhas ali. Não, isso é o self-love. Os caras da América não podem ser trocados. É estranho, não ser champanhe. Eu estava com uma. Mas é que eu não tenho visto, porque eu cheguei, a Teresa já estava a falar de pessoas sem lei. Eu fui demasiado ingênuo a pensar que isto estava rápido aqui. Eu cheguei, estava a três minutos a dizer. É um interessante, que é uma espécie de antecipação daquilo que seria o último homem este ano. E eu, por acaso, acaba por ser um tema de pessoa que eu acho que, além de ser muito interessante, acaba por dar-nos uma imagem de Rousseau que não é tão preconceituosa quanto aquela que nós vemos. Normalmente, posso dizê-lo aqui, estamos confortáveis, em gente da nossa área política. Tem uma imagem de Rousseau como um pardo, não só do fenómeno revolucionário, mas também, como a Teresa dizia bem, daquela deriva de tentar mudar e modelar a natureza humana. Aliás, a ideia de natureza humana em Rousseau já é muito diferente daquela natureza como critério aristotélico. É mais uma crítica aos contratualistas como prévios e à sua ideia própria de natureza, que é mais
que é descendente de Bacon do que propriamente da natureza aristotélica. Mas, tirando isso, aquilo que Rousseau identifica como sendo essa antecipação do último homem, que é a ideia do homem burguês, do homem que se afasta da vida política, e que é um homem pouco viril, é um homem que se deixa levar a atividades da vida. Nós todos, um bocado da nossa sociedade, somos assim, quer dizer, não tem mal nenhum, nós somos todos um pouco burgueses. Mas Rousseau identifica uma divisão, uma separação e uma dicotomia que seria muito interessante depois explorar. A professora Sandra estava a falar disso com certeza também, na sua talvez o Miguel Morgado vai falar também do Marx, pode tocar nisso, mas seria uma divisão muito interessante entre a ideia do cidadão e a ideia do burguês. E Rousseau antecipa isso muito bem. E eu acho que Rousseau, nós às vezes somos injustos, é muito interessante a comparar os dois. É que nós, na ideia do burguês, do cidadão burguês, do homem burguês, o homem moderno, como nós o conhecemos, é o homem que é dado uma certa uniformização. As sociedades estão cada vez mais uniformizadas. E isso é muito, eu acho que é, para além de ser aborrecido, é altamente perigoso. Nós vemos em sociedades que já são sociedades do homem em massa. E neste momento, as redes sociais, isso tornou-se ainda mais evidente. E, portanto, eu não sei, o Salvador ali diz muito para o bicho, mas agora até Poxa, obrigado, está tudo já sabia. Eu também concordo com isso. Diz mal pessoas, eu não sei até que ponto. Nós não temos que ficar um bocadinho de produção em vez da sua crítica ao liberalismo na sociedade burguesa, em grande medida, e incorporá-la à nossa própria mensagem. Isso é que, isto não é um problema, é uma pergunta, mas eu também cheguei a ver o que é assim injusto. Fiquei com essa na cabeça do como é que tu vês o contributo de Rousseau, esta crítica de Rousseau ao homem burguês, como é que ela se aplicaria agora? Sim, sim. O que me chamou a atenção nesta crítica é que ela depois é atualizada e quando nós entramos na fase, eu acho, dos últimos pensados de Spengler, os profetas do declínio que vêm depois, não é? Há sempre esta atualização desta ideia do último homem. E de uma forma profundamente... E nós somos muito esse último homem, não é? Confortáveis, bem vestidos... Por isso, sim, eu concordo absolutamente contigo nessa. Eu não considero o Rousseau o culpado de todos os males de forma nenhuma e acho que ele tem ali contributos bastante interessantes. Sim. Agora não vejo ninguém a levantar o dedo. E a propósito da questão da democracia e só dizer o seguinte: nós habituámos, desde há décadas, a conjugar o termo democracia liberal como se fosse uma associação espontânea e natural, ou seja, como se fosse natural à democracia ser liberal e como se fosse natural ao liberalismo traduzir-se na forma política da democracia. E, de certa maneira, nós podemos dizer que a última década do século XX, após o fim da União Soviética, a queda do muro, o fim da União Soviética, Fukuyama, o fim da história, etc., essa associação de democracia e liberalismo foi propalada por uma, duas gerações. Foi a geração, em 72, a geração que eu me formei na universidade, e para nós havia um consenso em torno do quê? Da forma política da democracia liberal. Era isso, de certa forma, que o Fukuyama dizia. Portanto, a história, o fim da história não é um cataclismo, não é um fim natural do mundo, mas a história como tensão dialética, a história em sentido com H maiúsculo, a história como percurso dialético tinha terminado, a história política pelo menos, nessa consagração de uma última e definitiva forma política que era a democracia liberal. Isso era, no fundo, a doutrina em que nos fomos formando.
essa doutrina não está ultrapassada. Por exemplo, quem hoje estuda em Portugal no ensino secundário, eu coordeno a formação de professores da Faculdade de Letras de Coimbra, portanto, lido com professores cotidianamente. Vê nas aprendizagens essenciais de filosofia, e antes disso, no programa de filosofia, quando se chega ao 11º ano, um autor como John Rawls, provavelmente alguns de vocês terão trabalhado, como se fosse um autor central para pensar a política. Quer dizer, nada contra o Rawls, mas é um pouco insólito. Uma pessoa conheça o Rawls, ou conheça a teoria da justiça do Rawls, aquele livro de 71, mas, por exemplo, possa passar para um ensino secundário português sem nunca ter lido Platão ou Aristóteles, mas conhece o Rawls. Porquê? Porquê que é assim? Porque, na verdade, esta tese, esta ideia, esta representação ganha o estatuto de consensual. O consenso. E os grandes autores, quer dizer, o John Rawls nos Estados Unidos, o Habermas na Europa, são aqui esses autores do consenso. Ora, isto tudo, esta ideia e esta noção de um consenso político em torno da democracia liberal, que foi desde o início, de certa forma, criticado ou repensado por aquelas. Por exemplo, o Alain Benoit falava de la pensée unique, não é? Em torno disso. Isso está muito posto em causa. E, na verdade, o pôr-se em causa desse consenso permite-nos, no fundo, revisitar estes autores com uma lente diferente. E a lente diferente é esta: é que a associação entre liberalismo e democracia é uma conquista da democracia liberal. E é um enxerto de uma coisa na outra, mas, no fundo, é uma solução para uma relação que é uma relação feita de tensões. Ou seja, o liberalismo pode não ter nada de democrático, não há nenhuma fatalidade no pensamento liberal em ser democrático. A história do liberalismo no século XIX é uma história de inversão da democracia. Quer dizer, o liberalismo clássico é tudo menos democrático, quer dizer, instala o voto censitário, tem como grande preocupação ter ali uma instituição parlamentar que seja um filtro para as paixões da população, a reprodução logo da democracia americana, não é? Como uma grande instituição, os pais fundadores têm como grande preocupação criar ali uma barreira contra o excesso, não é? da democracia, ou seja, contra o excesso deste princípio da soberania popular. Portanto, o liberalismo é uma doutrina que, de certa forma, se alia à democracia, mas também reage contra a democracia. E a democracia também tem, ou pode ter, muito pouco de liberal. Portanto, naturalmente, esta ideia de democracia, ou de uma articulação entre a democracia e o liberalismo, no fundo, que há uns anos atrás era consensual, levado suave, não havia. Hoje, no fundo, nós somos mais argutos politicamente porque podemos ter um acesso a estes conceitos, a estes pensadores, a partir precisamente da nossa situação epocal. E a nossa situação epocal, o que tem de novo, concordo absolutamente com a Teresa, nós estamos numa era nova e o tempo é outro, não é? E de certa forma, o que caracteriza é isso que se chama iliberalismo ou pós-liberalismo. Quer dizer, o pós-liberalismo é, no fundo, o desatar o nó, que estava muito mal atado, o desatar o nó de uma articulação que, na verdade, se foi naturalizando, mas que tem muito pouco natural. O Alexandre, se me permite, Sim, claro. pode ser aqui algo. Uma parte essencial, se não toda, da reação à vitória de Trump é uma reação dos liberais contra a democracia. Claro. Liberais à esquerda e liberais à direita. Sim. Não deixa de ser curioso. Isto é a democracia contra si própria, que, com a agravante, como eles se consideram os donos da democracia e daquilo que é a democracia. Então, definir e tentar, isso foi patente em certo tipo de discurso, a ideia vocês são burros. Sim, perfeitamente. Ou seja, vocês não são respeitáveis, nem são do ponto de vista intelectual, nem são do ponto de vista moral. Portanto, depois todo o pathos moralizante é evidente.
E depois há outra coisa, e aqui nós podemos aprender com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, liberal, como nós sabemos, quer dizer de esquerda, não é? Sim. Ser liberal, quer dizer, liberal, é o pessoal de esquerda. É que nós habituámos no nosso vocabulário político, muito de origem francesa, e portanto isto aqui tem, tudo isto é menos inocente, porque os conceitos políticos, aqui são os schmittianos, são conceitos polémicos, e portanto nós mobilizamos os conceitos polemicamente. E portanto nós, em Portugal, na discussão política em Portugal, habituámos a mobilizar o conceito de liberalismo como sendo de direita. O liberalismo é de direita, para nós. E, portanto, ligamos à ideia, enfim, o liberalismo económico, depois o conservador, depois não sei o quê, depois, se formos no bloco de esquerda, depois o ponto final é o fascismo, não é? São todos fascistas. Mas dentro desse leque de equivalências, essa cadeia de equivalências, nós perdemos esta noção. É que o liberalismo não é nem de direita nem de esquerda. O liberalismo tenta pensar-se, sempre tentou pensar-se, como uma doutrina não polémica. E, portanto, há liberalismo à esquerda, há liberalismo à direita. Citando aqui uma observação do Carlos Schmitt no conceito político, ele diz: nunca houve uma política liberal. O que há é sempre uma crítica liberal à política. É a negação da política. Ou seja, uma crítica liberal. O liberalismo é uma crítica da política, se por política se entender o polémico, ou seja, a confrontação, o antagonismo. Não sei se a Teresa permite, há dias estava à conversa com o Alexandre, penso que Claro. não estávamos a falar de futebol. Não tínhamos aqui. O Leonel é do Benfica, portanto nós já falamos. Portanto, é que não, pode. Não é preciso ofender. Se o Sportingista é muito convictamente. São minoritários, isso é minoritário, não tem que ir ao. Deve ser de poucos benfiquistas. É o lado do suniano. Mas deixa só, estávamos à conversa e você, a dar passo, penso que utilizou a expressão que a vitória do Trump era à volta do bom senso. E isso ficou na minha cabeça. E lançou em mim um desafio, no ideal, poder organizar algo sobre o bom senso. Porque não é o bom senso. Senso comum. Senso comum. A revolta do senso comum, não é do bom senso. A revolta do senso comum. E eu creio que certo, mas não é. Portanto, acho que era extraordinário que nós começássemos, de facto, e eu inspiro-me assim, nessa perspectiva do senso comum. O senso comum na perspectiva da família, o senso comum, depois conversava também ali com o Francisco Carlos Garcia sobre isso, e começámos já a pensar noutras coisas. Agora, há aqui uma coisa, queria pôr essa dúvida minha aos dois, à Teresa e ao Alexandre, que é assim: dá muito tempo a esta parte, me parece que há uma espécie de aliança tácita, não programada, não escrita, não previamente definida, entre uma corrente liberal, ultraliberal, e uma certa esquerda. E essa aliança tácita é uma aliança que deu no que deu. Para eu acabar aqui o mandato do ideal, que não falta muito, se verá que durante este tempo nós procuramos aqui definir uma linha de pensamento não liberal. Portanto, eu, pelo menos sob o meu ponto de vista, não liberal ou no sentido da liberdade de expressão, não é nada disso. Quer dizer, depois confundiu-se a ideia de ser liberal e é defender a liberdade de expressão, etc. Bom, e essa aliança tácita criou aqui uma confusão de tal ordem que levou à tal revolta do senso comum. Porque se eu for dono de um hipermercado, de um grande hipermercado, eu não quero saber o que cada um de nós pensa, eu quero saber se você consome. E, portanto, aqui não me interessa para nada se você é pessoa humana, se não é pessoa humana, se vive com o cão, se dorme com o gato, se vive com o vizinho ou com a vizinha. Eu quero é que você compre o telemóvel, a roupa, o televisor. Você é um consumidor. Ponto. E, portanto, para esse
pensamento, até é horrível que existam fronteiras culturais, fronteiras filosóficas, fronteiras políticas. É horrível. Porque a lógica do consumidor tem que ser contrária à existência dessa mesma noção de fronteiras. Por outro lado, temos um conjunto de pessoas que supostamente são contra essa identidade liberal do consumidor, mas que são os maiores aliados desses mesmos parceiros. Eu acho que se vão dar mal. E vão se dar mal a vários níveis. Primeiro, por causa da tal volta do senso comum. Ou sim, do senso comum. Depois, porque estamos a assistir a uma coisa que eu acho que nenhuma dessas pessoas pensou que existiria, que era a revolta dos velhos imigrantes contra os novos imigrantes. E, em terceiro lugar, estão-se a esquecer que muitas das novas pessoas que o novo mundo está a atrair são muito mais conservadores do que qualquer um de nós. E não vão aceitar, quer dizer, e vão se revoltar, por curioso que pareça, contra aqueles que supostamente são os seus aliados e os seus amigos. E eu acho que as pessoas, que aí a nata político-partidária não está a ver o filme. Não está a ver o filme, não percebeu minimamente o que aconteceu, o que começou a acontecer na Europa e o que pode continuar a acontecer. Eu não sei se estou a ver bem, se estou a ver mal. Eu acho que está a ver muito bem. Eu concordo em absoluto. Digo sempre, já o digo há muito tempo, não sei se é um casamento de convicção ou de conveniência, mas que mistura dois elementos. Mistura as categorias de análise e de interpretação do marxismo e do marxismo cultural. As pessoas acham que o marxismo cultural é como que é uma teoria da conspiração. Não, o marxismo cultural existe, não é? Existe e é muito sólido em alguns aspectos, produziu alguns autores muito sólidos. Como esta pedra cinzenta. Pronto, a ideia das estruturas, de que há sempre um opressor e o binário opressor-oprimido, não é? Ou é a mulher, quando é uma relação homem-mulher, ou é o negro-branco, ou é... portanto, a ideia é sempre que nós estamos sempre divididos entre opressores e oprimidos, as políticas identitárias, e ao mesmo tempo isto faz uma caldeirada com o hiperindividualismo do liberalismo tardio, que é a maluqueira da ideia de que eu tenho um direito radical que se impõe a tudo o resto à autodeterminação. E o que é que ambos não consideram? Não consideram as questões de enraizamento que são fundamentais, quer dizer, das nossas referências de comunidade, de família, de bairro, de sindicato, de paróquias, etc. Portanto, apagam isso e nós ficamos com um homem hiperindividualista de um lado e as categorias marxistas do outro. Agora, o que é que se tem revoltado contra isso? É a questão do senso comum. Mas eu acho que há aqui dois aspectos interessantes. Primeiro, acho que nós vamos ver as instituições, no caso dos Estados Unidos é muito evidente nas universidades e nas empresas, com enormes departamentos devotados à militância deste casamento de conveniência. Na União Europeia começa a ser muito evidente também. Eu acho que nós agora entramos na fase em que já não há muitos convictos, porque já toda a gente percebeu que isto é uma maluqueira, mas que há os burocratas, que é uma maçada, quer dizer, as instituições já estão tomadas por isso e vai dar um trabalhão desconstruir isso. E depois o professor, lembrei-me é um tema um bocadinho ao lado, mas que acho que é uma discussão muito interessante a propósito do que disse, de que muita da imigração é uma imigração de matriz conservadora, e portanto fica muito bem. E muito mais enérgica para reagir a estas coisas, quer dizer, nós de certa forma perdemos a energia para reagir a estas coisas. E há matrizes que são mais enérgicas para reagir a este tipo de coisas. Agora há um grande debate no movimento conservador que é interessante sobre até que ponto é que faz sentido uma aliança com comunidades, por exemplo, islâmicas, contra o chamado wokeismo. E é uma questão que divide, não é? Porque há um elemento conservador que é comum, mas depois há um elemento identitário, se quiserem, que é divergente, não é? E eu acho que é um debate interessante, onde eu não estou, mas lanço só. Aqui na Europa vai ser importantíssimo isso. E acho que grande parte do pessoal vai ser fundamental. Ganhar eleições nos próximos anos. Se é daqui a 20 anos. Ai, mas o que fazem, acho que... Essa consciência. Mais um casamento por conveniência.
É, mas também tem direitos, não só outros é que podem votar. Isso vai ao encontro das nossas expectativas. Porque é que o bom senso não diria que não. Não, talvez. Tanta gente de culturas diferentes, como por exemplo, exatamente a parte do violinismo, sem dúvida, eu acho que era muito mau aliarmos, eles são conservadores, nós somos conservadores do lado errado, porque na realidade querem conservar a ideia que as mulheres são inferiores, que é ótimo fazer várias coisas que não devem fazer com as mulheres, etc. Fora isso. Eu sei que não é nenhum filósofo político, é apenas um jornalista, o Douglas Murray, mas li Mas um grande jornalista. li The Strange Death of Europe e, na realidade, não sei até que ponto é que nós não temos que ter, se calhar, não só a nível religioso, mas a nível ou histórico, ou étnico, ou o que seja, mas uma componente cultural histórica importante, não é? A Europa tem essa capacidade, e até quando é que nós não temos o direito e a obrigação de, se calhar, não ser assim tão liberais, não tão deixamos entrar e deixamos o próprio mercado gerar as regras, e temos que, se calhar, começar a pensar em também defender as próprias pessoas, porque as pessoas e a cultura europeia também têm direito a existir. Este exagero, que ao fim e ao cabo ao encontro de tudo o que disseram, leva a que chega a uma percentagem na Europa que não sei se me faz entender. Sim. Isso a nível tem uma reprodução diferente da nossa, uma ideia de reprodução diferente da nossa. Portanto, tem bastante mais filhos de nós. Tem uma coisa muito importante, que é uma vitalidade cultural e um respeito pela sua matriz civilizacional e cultural que nós não temos pela nossa. Eu acho que o grande contributo do nacional conservador, deste movimento nacional conservador, e que é acusado das maiores barbaridades por causa disso, agora as pessoas vão começar a dizer que afinal tinha razão, pronto, mas no fundo é recuperar essa nossa matriz histórica, civilizacional, etc., sem pudor, sem vergonha, e reconhecendo tanto de bom que trouxe, nomeadamente o poder estar aqui a falar, em vez de estar a fazer, já deve ser hora de fazer o almoço, não é? Dizer, e este casamento de conveniência, tudo do seu lado, mais esquerdo, das visões, faz da nossa cultura e matriz civilizacional a origem de todos os males. Trata tão mal quase como o Demetrios trata o protestantismo. Embora a televisão não fosse aqui um desafio, ou pelo menos eu entendi-o assim, que é interessante e ao qual eu não sei responder, para ser honesto, mas vou pensar. Eu já estou numa fase da vida e fico feliz quando as pessoas me põem a pensar. Portanto, quero te agradecer isso e tenho que agradecer aqui ao Ideal porem-me a pensar. Você lança-nos aqui um desafio na perspectiva de que o combate é através do doméstic e não através do banco. E, portanto, a lógica que aqui, num certo sentido, outros conservadores sempre interpretaram. E é um desafio. Portanto, isso é um convite para eu reler, que já não leio há muito tempo, e é um desafio. É um desafio, como outro qualquer, mas muito interessante. Não sei se perceberam a pancada da professora Teresa Nogueira Pinto, aqui os barquianos que se acusem, que não sei o quê e tal. Não é que eu seja... Não é que eu seja, até porque ele era um liberal, ele não era Tory, não é? Quer dizer, portanto, mas não deixa de ser um desafio muito interessante em termos de pensamento. E a própria Inglaterra barqueira parece que está a Pois é. Exatamente. Mas deixa-me só aqui dizer uma coisa que eu queria. A propósito da questão dos. É curioso. O livro que eu ando a ler agora chama-se Elogio da Assimilação, de Vincent Cossidier. Foi um autor, um filósofo francês que é muito
contracorrente, aqui E o regime da assimilação, os assimilados, o conceito de assimilação. É uma coisa muito. E claro, a tese, ela dá pancada no Sartre até dizer não, e faz. E é justamente um livro sobre este problema. E ele, por um lado, reconhece isso, está a dizer, portanto, é como se houvesse uma espécie de cansaço, quer dizer, esse homem burguês, ocidental, civilizado, está cansado, e portanto há aqui, de facto, essas comunidades que, no fundo, eu estava a falar do Ulbeck, não é? Da submissão, por exemplo, quer dizer, não é? Mas, por outro lado, é preciso que essa aliança não resulta sem o background dessa doutrina, que é uma doutrina clássica do colonialismo europeu. Quer dizer, eu aqui posso dizer isto assim, na universidade, tenho uma certa dificuldade. Às vezes acontece. Mas quer dizer, essa ideia da assimilação aqui é absolutamente fundamental para perceber, quer dizer, na relação entre essas comunidades, maiores ou menores, com o local para onde migram, ou das antigas colónias, se quiserem, relativamente às ex-metrópoles. Há aqui essa dimensão da assimilação. É muito curioso, sobretudo para nós portugueses, porque nós temos uma espécie de doutrina implícita sobre isso. Havia uma espécie de proto-formulação. O Fernando Pacheco Amorim, dessa gente, no final da década de 60, durante a década de 60, vão elaborando essa doutrina, explicitamente dizendo que a posição portuguesa em África era diferente, doutrinalmente, quer da inglesa, da matriz do apartheid, não é? Quer da francesa, que dá a negritude. E, portanto, há aqui uma originalidade mas que é uma originalidade muito mais próxima da francesa e da política da doutrina francesa para a Argélia, que eles tiveram. Portanto, é engraçado, mais uma vez, visitar ou revisitar essas doutrinas, que curiosamente parece, ou durante 20 anos, não é? 30 anos, parece, ou 40, parece que ficaram no passado e que hoje, no fundo, regressam de outra forma. Isso por um lado. Por outro lado, a questão do caráter liberal da esquerda radical. Quer dizer, isso não é um acidente. Ou seja, de facto, é verdade que, sob o ponto de vista estratégico, os partidos como o Bloco de Esquerda em Portugal, como o LIVRE, se quiserem, para haja aqui diferenças, mas, no fundo, neste quesito são iguais. Ou como o Podemos, ou como usam estrategicamente, no debate político, na luta política, esta estratégia de dizer, no fundo, nós somos contra o sistema, mas estamos integrados num sistema. Portanto, somos aqui a boa consciência do sistema, somos, no fundo, uma crítica por dentro dos fatores de desigualdade, neoliberais, etc., dentro do sistema demoliberal, mas não somos contra o regime. Portanto, o perigo para o sistema vem da direita populista. Portanto, há aqui a doutrina das linhas vermelhas, e a direita compra. Portanto, isto é uma doutrina que serve à esquerda, serve estrategicamente a política desses movimentos, que está doutrinada, que está estabelecida, está escrita, quer dizer, e que, no fundo, a direita comprou, ou o centro-direita comprou, a direita liberal comprou, precisamente com medo de ser considerada antissistema. Agora, uma autora-chave para isso, fica aqui uma dica de leitura, é a Chantal Mouffe. Eu estava a dizer que eu dei um curso sobre ela agora. E então, por exemplo, o Far Left Populism, por um populismo de esquerda, ela aí, há uma passagem, eu tenho isso de memória porque de facto estive a dar um curso sobre isso, portanto tenho, em que ela diz taxativamente isto. Há 3 posições políticas para a esquerda. Há a esquerda reformista. E o que é a esquerda reformista?
os herdeiros do Blair do Jospin, a esquerda do sistema. Portanto, que quer reformar, mas não põe em causa nem o regime, naturalmente, nem a hegemonia neoliberal da sociedade. Portanto, no fundo, é aquilo que no Brasil se chama o centrão. A esquerda do centrão, que quer alternar com o centro-direita no exercício de funções governativas. De quando em quando estão lá eles, e de quando em quando estamos lá nós. Isso é a esquerda reformista. Ela diz, eu não sou da esquerda reformista. E a Chantal Mouffe não é uma autora qualquer. A Chantal Mouffe escreve um livro com o Íñigo Errejón, o Construir Pueblo, não é? Que é, no fundo, a doutrina do Podemos, explicitamente. Isso, portanto, diz-nos muito a nós. Portanto, nós não somos da esquerda reformista. Também não somos da esquerda revolucionária, ou seja, não queremos pôr em causa o regime. A Chantal Mouffe, portanto, não somos da esquerda comunista, como ela diz, da esquerda anarquista, da esquerda subversiva. Nós somos da esquerda radical. Então, esta ideia de esquerda radical constrói-se para construir um espaço, como se esse espaço existisse, entre uma esquerda que se define como vamos dizer, como anti-sistema, mas, na verdade, é solidária com o regime. Portanto, ela não é nem revolucionária, nem reformista. Isto permite dizer que estão integrados dentro do sistema, do sistema democrático, não são um perigo para a democracia, permite colocar os adversários e ser o juiz sobre quem é que está dentro e quem é que está fora. Porque, no fundo, reparem, a grande questão aqui também é o domínio sobre o léxico. Quer dizer, quem é que diz quem está dentro e quem está fora? Quem está aquém ou além da linha vermelha? Quem é que determina isso? A grande questão é poder falar sobre isso. Repare, nós, para ser concreto, em Portugal temos a falar do Chega, na Espanha temos o Vox, etc. O que é que nós discutimos? Ou o que é que se discute? Aliás, para vantagem desses partidos e desses movimentos. É sobre se são ou não são admissíveis. Sobre se são ou não são, sobre se é natural ou não, sobre se são ou não são normalizáveis ou integráveis. E quem é que discute isso? Os próprios protagonistas, quer dizer, ninguém discute se o PC ou o Bloco se é ou não integrável no sistema. Quer dizer, mais uma vez, está-se como adquirido isso. E vai-se perguntar a essas pessoas, a esses movimentos, se consideram ou não aceitável. Se está-se a normalizar. Mas quem é que os normaliza aí? Portanto, a grande questão é o domínio sobre, também aqui, o domínio sobre o léxico. E, portanto, nesse sentido, há esta doutrina, essa separação entre o sistema e o regime, que aqui é muito importante para estes autores, e estes autores, cá está, tentam encontrar um espaço e legitimar-se nesse espaço. E esse espaço é, por um lado, não ser anti-regime, portanto, dizem, a Chantal Mouffe, aliás, é muito criticada por outros autores que são mais radicais que ela. Por exemplo, o Zizek. O Zizek hoje é um autor que está a dar o Lenin. Mas ela é uma schmittiana. Mas é uma schmittiana. Mas para elas, mas introduz, já agora a propósito disso, eu não quero estar a Podemos continuar ao almoço. mas só este aspecto é que é interessante. A Chantal Mouffe diz, dentro desta ideia de não ser anti-regime, mas ser anti-sistema, o que é que ela traz para dentro do sistema? Ela diz, até agora houve um consenso em torno do mundo neoliberal. O neoliberalismo hegemónico. Nós somos contra-hegemónicos. Esta noção de contra-hegemonia vai contaminar completamente o quê? Lá está. Universidades, escolas, esse movimento contra-hegemónico. Dentro desta linha, essa contra-hegemonia introduz, e é por isso que ela vai buscar o Schmitt, ela tem perfeita noção de que a política tem a ver com relações de agonismo, de amigo a inimigo, confrontação. A política é conflito, não é consenso. E, portanto, o consenso em que nós vivemos mergulhados durante 30 anos ou 40 anos, não sei se são os gloriosos 30 novamente, é uma antipolítica. Aliás, é engraçado, quando eu andava na universidade, uma das coisas que se falava era a morte da política. Justamente, quer dizer, falava-se isso, era um tema normal, transversal, a morte da política. Nunca eu pensei estar aos 50 a falar sobre isto, não é?
E, portanto, neste sentido, ela vai buscar o Schmitt, mas vai buscar o Schmitt, com essa ideia do amigo e inimigo, mas tem sempre o cuidado de dizer, eu não falo de inimigo, eu falo de adversário. Conhecem esse vocabulário? Isso vem da Chantal Mouffe. Nós não temos inimigos, só temos adversários. Os outros, a direita, é que faz de nós inimigos. Nós não temos inimigos. Claro. Portanto, essa noção, essa distinção entre o inimigo e o adversário aqui é perfeitamente instrumentalizada, no sentido mobilizada, teoricamente, por estes autores. Muito bem. Vou. Muito obrigado. Obrigada.